Vamos conversar sobre a pergunta de hoje, né? E a resposta que a gente tem para essa pergunta. A pergunta de hoje, ela diz o seguinte: qual a idade do universo? Qual a idade do universo, né? Porque é contado aí, o povo fica com medo de contar isso e tal. Então vamos ver aqui alguns argumentos, alguns itens para facilitar a gente compreender sobre esse tema. Esta pergunta tem trazido muitas controvérsias e dificuldades entre os religiosos. Só por um fator: não conseguem entender que a Bíblia não é um livro de pretensões científicas e nem históricas. É um livro religioso que busca dar respostas a questões religiosas. Isso é a Bíblia. A Bíblia não se propõe a ser um livro de ciência, né? A Bíblia não se propõe a ser um livro de história ou de qualquer outra profissão, outra atividade científica. A Bíblia se propõe a ser um livro religioso. Só isso, tá? Segundo, já é comprovado que a Bíblia não tem precisão científica. Não tem precisão científica. Por exemplo, em casos como Moisés afirmar que há águas acima do firmamento. É o que ele diz lá em Gênesis, que Deus era tudo água, Deus então criou um espaço entre águas e fez o firmamento. Então ficou água embaixo e em cima. Entendeu? Para Moisés, o mundo. Não é Moisés, né? Naquela época se acreditava assim. O mundo era como que uma coisa redonda, uma terra redonda que ficava sobre as águas, né? Acabou as águas, né? Tem a terra, tem as águas, acabou a água, tem um abismo. Como hoje os que acreditam em terra plana, aquela época de Moisés era isso. Então veja que tem a ver com gente ligada ao cristianismo que está com essa cabecinha de terra plana. Olha que coisa perigosa, né? Então, aliás, o cristianismo joio está em tudo, né? Tudo. Olha, o critério é assim: o cristianismo joio tá, cai fora que ali tem coisa errada. Esse é o critério maravilhoso. Tem gente do cristianismo joio envolvida, cai fora. Não é coisa boa, não. Né? Porque parece que tudo de ruim o cristianismo joio está no bolo, está no meio. Né? Então, veja, era assim que Moisés entendia o mundo. E ele via que havia uma abóboda, né? Havia um firmamento em cima dessa terra, né? Onde as pessoas habitavam. Então havia uma abóboda. Aqui era o céu, entendeu? Havia esse primeiro céu, havia um segundo céu e um terceiro céu onde Deus habitava. Então veja que o primeiro céu é aquele visível, o segundo céu estava as estrelas e o terceiro céu estava Deus. E para ele, acima disso, havia água, tudo era água. Entendeu? Está comprovado que não é assim. Então, nisso aí, nisso e em outras coisas, Moisés não, né, não acertou, estava fora da realidade. Para justificar, então veja só, Moisés afirmou que há águas acima do firmamento, para justificar as chuvas, que os mares não passam, outra coisa que tem no Salmo, né? Os mares não passam do ponto até onde foi determinado por Deus. Então, por exemplo, o mar desce a maré e sobe, só vai até ali, não passa dali, né? Já está provado que com o aquecimento global as águas estão invadindo as terras, está havendo, mas isso naquela época não se conhecia, entendeu? A ciência daquela época não conhecia, então eles também, né, Moisés e os outros não conheciam essa realidade. Também já está comprovado, tem mais coisa aqui, ó. Moisés afirma que há águas acima do firmamento para justificar as chuvas,
que os mares não passam do ponto até onde foi determinado por Deus, e que o sol é que foi parado por Moisés ou por Josué, né? E outras situações. Isso prova que a Bíblia, ela não é um livro científico, tá? E nem deve ser entendido como tal. Terceiro, também já está comprovado que a Bíblia não tem precisão histórica. Não tem precisão histórica e geográfica. Por exemplo, a localização de Jericó não está correta. Moisés orientou sobre Israel ter rei. Assim, primeiro, Jericó, a localização que está dizendo lá no texto bíblico não está correta. Não é exatamente o que está no texto. Segundo, Moisés orientou sobre Israel ter reis, o que não era conhecido no tempo de Samuel, que se ofendeu quando o povo pediu um rei. Lá em Deuteronômio está falando, olha, quando tiver um rei sobre vocês, vai ser assim, 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 né? Aí quando chega lá em Samuel, o povo pede um rei, Samuel fica ofendido. Ué, não estava lá no Deuteronômio que já podia se preparar para isso? Entendeu? O que mais? Quando o povo pediu o rei, né? Grande parte das cidades em Canaã não foi conquista de guerra. Né? Aquela coisa de que houve uma guerra e que Deus esteve levando o povo para a guerra. Não. Grande parte das cidades em Canaã foram conquistadas, não por barulho, não foi conquistada de guerra, mas de ocupação pacífica. Então o povo de Israel foi se estabelecendo nas cidades daquela região que estava para a tribo deles. Se estabelecia naquela cidade, sem briga, sem confusão, sem guerra. Mas chegou um momento que eles eram a maioria. E as cidades se tornaram deles. Né? O que mais? Grande parte da cidade de Canaã não foi conquistada por guerra, mas de ocupação pacífica. Judá se livrou de Senaqueribe. Olha outra coisa interessante. Judá se livrou de Senaqueribe, rei dos assírios, não por barulho no acampamento. Isso foi um linguajar religioso, né? De que Deus salvou, porque o povo assírio é um povo muito ruim. Então não foi por barulho no acampamento, mas por pagamento de tributo e submissão assumida. Judá, porque Israel era rebelde e não aceitou. Mas Judá foi lá e disse, não, olha, a gente vai pagar o tributo a vocês, toma aqui, leva isso, e vai levar os tributos e a gente vai ficar submisso a vocês. Então não tem por que vocês matarem a gente, fazerem guerra com a gente. Senaqueribe, então, foi embora. Tá bom? O que mais? E outros tantos relatos e eventos. Então, não há uma precisão histórica. Agora, há um relato religioso sobre os fatos. É um entendimento teológico da época para cada fato que aconteceu. 4. Não sendo um científico ou histórico, propriamente dito, os escritores bíblicos não fizeram pesquisas aprofundadas sobre estes assuntos, como Lucas fez, né? Como Lucas diz ter feito em relação a Jesus e tudo o que aconteceu com ele. Moisés e outros apenas repetiram e interpretaram informações que chegaram a eles oralmente ou por escrito. Eles apenas pegaram os relatos e colocaram e interpretaram cada uma dessas coisas. Quinto, o que é dito na Bíblia referente à criação do universo é apenas a confirmação de que tudo foi criado somente por Deus e seu poder. É isso que a poesia da criação quer dizer. Não quer botar detalhes, que as coisas acontecerem exatamente daquele jeito, nada disso. Né? Para Moisés, especialmente, ele deve ter todo um vasto conhecimento acumulado pelos egípcios,
com quem ele foi criado e preparado para ser, até, se fosse o caso, um faraó. Por exemplo, o composto do barro que formou o ser humano era o mesmo que havia na natureza, o que muito compreendiam sobre isto quando embalsamavam pessoas que morriam. Então, os egípcios tinham um entendimento muito bom sobre o corpo humano, sobre, né, como é que o corpo é formado, né, essa coisa toda. Então, essa informação é bem adiantada para a época, né, mas que Moisés conhecia, levou ele a entender que não, o homem foi criado do pó da terra, porque esse pó mesmo depois vai voltar ao pó, né? Transforma novamente em pó, como qualquer outra coisa dentro da natureza. 6. Assim mesmo, quando Moisés afirmou que em 7 dias Deus criou tudo e todos, não está medindo um dia daquele com o mesmo tempo de um dia normal, pois se estivesse crendo que seria o mesmo tempo, não teria dificuldade em crer que tudo poderia ter sido feito em 7 segundos. Pois bastaria Deus dizer que tudo se fizesse em 7 segundos. Crie-se o universo. O universo em 7 segundos seria feito. Mas, dentro de uma visão dele e de uma poesia, ele coloca que foi tudo feito em 7, que é um número perfeito, entendeu? Para o judeu. Então, 7 é o número de dias que foi criado o universo. Aí ele colocou, em cada época foi criado tal coisa, assim. Tá? 7, para a ciência, comparando o tempo da criação do universo com 24 horas de um dia, né? O homem teria aparecido no mundo nos últimos minutos para o término do dia. Então a ciência faz assim: se toda a história do universo fosse 24 horas, então o homem surgiu na Terra nos últimos minutos dessas 24 horas. Então, antes do homem aparecer, muita coisa, muito tempo, muitas, né, transformações aconteceram no universo e então chegou o homem. Cadê? Para o término do dia. Considerando que aquele primeiro dia da criação começou a acontecer há 15 bilhões de anos atrás. Aquele primeiro momento, haja luz. Muito bem. Cadê? 8. Primeiro, é respeitar o que a ciência determina como um determinado tempo, pois os critérios que ela usa para isto são extremamente comprovados e merecem toda a confiança, embora na eternidade Deus possa nos informar que são baseados em erros ou não. Tá? Mas aquilo que ela tem feito, ela tem, né, tido muita certeza, muito mais do que a gente possa ter. Então, é dar confiança a essa certeza que ela, a ciência, tem conseguido. Segundo, é considerar que 15 bilhões no tempo de Deus é nada. É segundos atrás. É como se tudo acontecesse e Deus atuasse pessoal e tranquilamente, desde lá até hoje e sempre, no mesmo momento. Entende? Então, no mesmo momento, há poucos segundos, ele criou o universo. E dentro desses poucos segundos, ele tranquilamente, pacificamente, no tempo dele, ele esteve então permitindo, fazendo, organizando, vendo todas essas coisas acontecerem até o dia de hoje, no nosso tempo. 10. Assim, não devemos esquecer nunca. A Bíblia não é um livro de cunho científico ou histórico.
entendeu? Não devemos. Claro, ela vai mencionar muitas informações científicas e históricas, mas não é ela que está fazendo isso, mas ela está repetindo apenas informações que ela tinha em seu tempo. É o que aconteceu com Moisés, né? Mas, essencialmente, é um livro religioso, cheio de falhas científicas, históricas, geográficas e outras, mas ainda assim, palavra de Deus, porque Deus usou homens desinformados, entendeu? Então, essa é a resposta para essa nossa pergunta. A pergunta é: qual a idade do universo? Então, a ciência diz que são 15 bilhões de anos. Pronto, acabou. Negócio de 5.000 anos, né? Porque na contagem dos hebreus, o calendário deles, não sei o quê. Não, para com isso, né? A ciência prova que a Terra tem muito mais tempo do que 5.000 anos. Tá bom? Olha, tivemos um ano que acabou nesse instante, já estamos quase no meio desse ano, né? Então, 5 milhões é nada. Um milênio, né? 500 anos tem que o Brasil foi descoberto e ainda estamos como estamos, né? Então, não tem por que a gente ficar agarrado a essas informações. E mesmo porque também não faz diferença uma coisa nem a outra, não tem por que a gente brigar por causa disso.